De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o empresário Marcelo Rosado, que integra a Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Norte. Marcelo Rosado, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Um prazer estar com vocês. Alegria recebê-lo para a gente falar sobre um assunto extremamente delicado, a dívida que o governo do Estado acumula com os fornecedores. Como é que se encontra hoje essa situação, Marcelo Rosado? Ana, nós tivemos várias reuniões, houve um momento onde o governo do Estado ele se posicionou que não tinha como pagar, depois houve uma reação das classes produtivas, onde se manifestaram, colocando esse assunto como não pagar. Nós pagamos os impostos e esses impostos é o que faz o governo conseguir pagar os seus servidores, etc. E nós precisamos também ser pagos pelas mercadorias que nós fornecemos. O Estado reavaliou, fez uma reunião, chamou as classes produtivas, avaliou que tinha sido um equívoco essa informação ter ido para a mídia e até comunicou oficialmente que estava se posicionando de forma diferente, mas que não tinha recursos para pagar. O problema é que não tinha recursos para pagar. Nós fizemos uma proposta de estratificar o que seriam esses débitos, então, de separar, então fizemos um primeiro esforço para avaliar o que seria débitos até R$5.000, que entendemos que débitos até R$5.000 junto a fornecedor, um fornecedor que faz uma venda para o Estado de R$5.000, só um processo desse para você montar com certidões negativas, etc., já é uma pessoa muito sofrida, porque uma empresa de médio e de grande porte, ela não interessa de fazer uma venda tão pequena. Bem, foi feita essa estratificação, o governo do Estado fez um esforço, mesmo ele não tendo previsão de como iria pagar isso, mas o secretário da Casa Civil, que ficou liderando esse trabalho, ele se comprometeu de que iria fazer um esforço e iria encontrar uma forma de pagar isso nos 60 dias sequentes a essa reunião. Isso aconteceu e iríamos ter uma outra reunião para mostrar. Foi quitado esses débitos, quem tinha documento... Até R$5.000 foram quitados. Ficou-se de apresentar esses dados nessa reunião. Nós fizemos uma outra reunião onde faltavam alguns documentos, etc. Isso não é tanto o problema, porque o que a gente quer, qual é o planejamento? Você vai pagar até os 5, depois você vai pagar o que é até 20 mil, mas você tem débitos de 100 mil, de 150 mil, de 300 mil reais. E como a gente vai prosseguir para que o Estado consiga pagar isso? Existe uma verdade na mesa que é o seguinte: o Estado sempre mostra que o que ele está conseguindo arrecadar não está sendo suficiente para sobrar, no sentido de continuar comprando produtos novos, abastecer Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança e pagar os antigos. Tudo bem, mas tem que existir um compromisso e um planejamento de como vai pagar o que está sendo fornecido atualmente e os débitos antigos. O problema que eu vejo, que aí eu volto, o que é verdade? É que a receita não é suficiente para pagar a folha de pagamento do Estado dos servidores e pagar os fornecedores de hoje e começar a quitar os fornecedores do passado. Haja vista que você tem uma folha de pessoal que ainda está pendente de governos passados. E aí cai o problema. Temos que encontrar uma forma de gerar receitas novas para o Estado. Como é que você vai conseguir gerar dinheiro novo? A princípio, é uma conta difícil. Então, se eu pergunto para a Ana Ruth hoje, Ana Ruth, como é que você vai fazer para você gerar novas receitas para você, pessoa física? Você vai dizer, Marcelo, eu vou ter que aumentar meu horário de trabalho, vou ter que assumir um outro trabalho, etc. E tem que ser feito dessa forma. Então, o Estado tem que funcionar de uma forma que ele seja mais eficiente, para que ele consiga atrair mais investimento ou até fomentar de uma outra forma os investimentos que nós temos atualmente, para que haja uma receita maior para o Estado. E aí ele vai conseguir ter um fôlego para pagar o que ele está do passado e continuar tendo as despesas que ele tem atualmente, que são necessárias. Marcelo Rosado, hoje o cálculo do governo é de que deve em torno de 1,2 bilhão para os fornecedores. Bate com os números que os senhores têm? Os números que a gente não tem esses números com propriedade, esses números que chegam, são pontuais de uma empresa X, de uma empresa Y, né? E quando a gente tem essas reuniões com o governo do Estado, a forma que também é apresentada, tem a forma que é lançamentos de uma forma, lançamentos de outra, então há uma controvérsia. O que a gente quer é que a gente encontre uma solução para ir resolvendo, porque estava parado esse assunto. O ano passado, no final do ano passado, a gente conseguiu de alguma forma ter uma evolução. Existe boa vontade, eu não posso dizer que o governo não está querendo resolver. Isso é bom, mas não é suficiente, porque conta você só paga com recurso financeiro.
Então, Ana Ruth pode ser muito gente boa, uma pessoa simpática, me atende a todo momento. Mas se eu chego para Ana Ruth, Marcelo, eu quero pagar a conta, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Então, eu tenho que conseguir, de alguma forma, até arrumar um outro trabalho para Ana Ruth, para Ana Ruth conseguir ter uma outra receita, para Ana Ruth conseguir me pagar. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido, não é só pela governadora, é um problema que tem que ser resolvido por todos nós. Agora, para a gente conseguir ajudar, a gente tem que conseguir entender melhor onde é que está o problema e que tamanho de problema é esse, porque até a classe produtiva pode contribuir para que consiga gerar essa receita nova. E eu acredito que é possível. E qual é o reflexo desse grande débito junto ao empresário, empresa a empresa? Ou seja, esse débito, sendo bem direta, ele pode levar empresas do Rio Grande do Norte a fecharem, Marcelo? Certamente, empresas que eram muito direcionadas a vender somente por serviço público, essas empresas entraram em grande dificuldade e eu acredito que muitas delas talvez não estejam mais nem abertas. O senhor sempre se refere à chamada classe produtiva. Qual é o segmento mais afetado desse débito que o governo acumula? É o comércio, porque o governo não compra direto da indústria. Então, você tem um prestador de serviço e aquele que fornece o medicamento, o combustível, sejam insumos, alimentação, etc., que isso aí está pendente, né? O que ficou pendente, com certeza, esse capital de giro está faltando na empresa. O senhor relatou algumas reuniões que já ocorreram. Quais serão os próximos passos agora, depois de ter sido aberto esse diálogo da classe produtiva com o executivo? A classe produtiva está sempre aberta para fazer essa conversa. Essas reuniões têm sido agendadas pelo próprio governo do Estado. Isso é positivo. O governo tem interesse de fazer isso. Mas o que a gente se depara no segundo momento é quando a gente senta, ou a Casa Civil diz, olha, nós queremos resolver esse problema. Mas o secretário de Planejamento coloca o seguinte, mas nós não temos recurso suficiente para assumir o compromisso de liquidar esses débitos dentro do prazo que nós gostaríamos. Então, volta essa questão, precisamos gerar novas receitas para o Estado. Para que a gente consiga gerar novas receitas, passa por termos um ambiente, está entendendo? Um ambiente mais propício à economia estar sendo fomentada para isso. E aí não é só uma vontade da governadora, tem que haver uma liderança que consiga integrar órgãos ambientais, órgãos de financiamento. E nesse quesito, qual é a secretaria hoje que acumula um volume maior de dívida? Saúde, segurança? Saúde, educação e segurança são as três maiores. Nesse contexto, os fornecedores já estão cessando, ou seja, estão deixando de fornecer para o Estado do Rio Grande do Norte como espécie de salvaguarda ou não, Marcelo? Sem dúvida, muitos fornecedores já desistiram de fornecer para o Estado, mas isso é normal. O que é que acontece isso? O que é que reflexo traz? À medida que vai tendo menos fornecedores com interesse de fornecer para o Estado, aqueles que vão ficando, eles vão colocando o preço mais alto, porque eles sabem que a concorrência está menor, isso vai encarecendo para o Estado adquirir novos serviços e novos produtos. Então, a conta só tende a piorar. Empresário Marcelo Rosado, da Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Norte, muito obrigada. Eu que agradeço, Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h50 em sua companhia agora é o Jornal da Band. Ótima noite para você.